Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, estamos aqui no Diário da Região Repórter e hoje com uma entrevistada, é a segunda, né, mulher aqui, né, Márcio? Segunda mulher, a Luciana e agora a Vitória Silvestre. Tinha um outro finalzinho, tinha um... Delira. Vitória Silvestre Delira. Delira. Secretária Executiva da Infância e Juventude, iniciou sua carreira política como militante do movimento estudantil, né? Nem vou falar o ano. Seja muito bem-vinda, Vitória. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para apresentar nosso trabalho. Uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Vitória, eu não vou falar da sua carreira pública, né? E eu falo pública porque envolve tudo, né? Sim. Mas eu gostaria que você falasse, ao iniciar essa entrevista, para que o público soubesse como foi sua trajetória até chegar nesse momento de secretária executiva. Não foi do nada. Não. Né? Alguma coisa aconteceu, algum trabalho você fez. E eu queria que você falasse um pouco. Bom, há cerca de 10 anos atrás, parece que é recente, mas já faz um tempo. 10 anos? 10 você anos. Tinha quanto? 12 anos? Eu tinha 17 anos. Eu entrei na política com 17 anos, por meio do movimento estudantil. O primeiro movimento que eu me vi dentro foi o Grêmio Estudantil, né? Eu estudava no Walter Negrelli. Então, nós começamos a organizar um grêmio dentro da escola, para que a gente tivesse uma representação dos alunos também. Embora a gente sempre tivesse um ótimo diálogo com a diretoria, a gente queria levantar as pautas, demandas, os projetos da juventude, para ter voz ali dentro, para ter uma representatividade maior. E aí a gente foi expandindo, a gente acabou ressurgindo a UEO, a União dos Estudantes de Osasco, que cuida da pauta dos estudantes secundaristas, né? Então, a gente foi organizando os grêmios de cada escola. Embora esse movimento tenha perdido força nesse último momento, foi daí que veio a minha carreira política. E aí veio também as demandas da juventude para a prefeitura. Então, no governo anterior, que era no governo do prefeito Jorge Lapas, a gente criou um bate-papo com a juventude, que era do prefeito, trazendo as demandas da juventude, e foi criada a Coordenadoria da Juventude nesse momento. Legal. Então, ali foi o primeiro passo, o primeiro avanço que a gente teve por meio da juventude, de poder trazer as demandas, de poder trazer as expectativas da juventude enquanto cidade, e a partir daí a gente foi construindo uma política. Então, em 2016 eu fui candidata a vereadora, depois eu fui me envolvendo muito mais nas pautas de juventude, até como principal interessada, né? Eu ainda sou jovem, pelo Estatuto da Juventude, claro, pela idade também. Claro. E aí foi criada a Secretaria Executiva da Infância e Juventude, que traz as demandas da política pública para a juventude, mas também as políticas da criança e do adolescente, e hoje estou aqui. Que legal. Então é importante, né? Nesse tempo que você permaneceu nas escolas, tem algum ponto que você gostaria de citar, que aconteceu, que você conseguiu com esse trabalho junto à juventude da escola? Bom, um dos primeiros passos que a gente deu lá no Walter era em relação ao intervalo. Então, de trazer pautas importantes, como prevenção de gravidez precoce. Isso no horário de intervalo? No horário de intervalo. Você trazia o quê? Palestrantes para a escola? Palestrantes, a gente se organizava até para os passeios mesmo. Legal. Então, embora tenha esses acontecimentos nas escolas, né, de levar os alunos para ter algo mais interativo, tinha sempre quando o Play Center existia ainda, para passeio pro Play Center. Existia há 11 anos o Play Center? Existia. Eu peguei aí no finalzinho do Play Center. Aí sim. Mas a gente se organizava enquanto movimento estudantil para levantar as pautas. Então, até mesmo na parte de entretenimento, no intervalo, ter a música, a gente fazia muita competição de dança. Então, trazer, para além da parte estudantil, para além da educação, trazer também a cultura, o entretenimento, o lazer, que faz parte das pautas da juventude. Ah, tá. Então a sua ideia era claro, trazer um movimento para que esses jovens e adolescentes tivessem alguma atividade, e junto disso você colocou algumas situações como palestras sobre gravidez, drogas, essas coisas, que isso daí é super importante, até porque o jovem é o alvo principal, né, de todos esse pessoal que lida com esse tipo de coisa ilícita, né? Sim.
Na verdade, sempre foi um trabalho de prevenção que a gente sempre articulou. Então, isso iniciou na escola e partiu para a parte política também. Então, de trazer a juventude para a política, a gente tem pouquíssimos jovens na política. Então, como que a gente luta pelos direitos da juventude se a juventude não está inserida na política? É importantíssima essa participação popular. Não se interessa por política, né? Para debater todas essas pautas, para trazer as demandas de juventude. Então, isso vai desde uma pista de skate, da reforma da pista de skate, que foi uma grande conquista que a gente teve. Aqui, a pista aqui? Isso, do Bela Vista. Bela Vista. Até uma pauta sobre prevenção de gravidez precoce, sobre todas as alternativas que a gente tem de serviço, de empresas, enfim, de abrir o mercado de trabalho para a juventude, de qualificar esses jovens para estar no mercado de trabalho. Então, tudo isso se deu por meio de um passo que iniciou ali na escola e a gente ampliou trazendo para a política como uma participação popular e conquistamos também a Secretaria Executiva da Infância e Juventude, que foi um sonho daquele momento. Em 2013... Não existia, né? Não, em 2013 não existia nenhum órgão de juventude lidando no nosso com esse pessoal, e você conseguiu esse nicho aí que ninguém estava se preocupando. Na verdade foi uma articulação geral, né? Junto com as manifestações também de 2013, veio uma grande participação popular da juventude. Então, ali foi onde iniciou também um avanço da juventude na política. Então, ali foi criado o primeiro momento, que foi a Coordenadoria da Juventude, em seguida a Secretaria Executiva, e dentro disso a demanda sempre foi trazer o que o jovem quer. Vai do mercado de trabalho até o esporte, lazer, cultura, mas de a gente conseguir trazer as demandas da juventude e de oferecer uma expectativa diferente de juventude, né? Dentro do que a gente faz hoje, a gente lida muito com a Fundação Casa. Então, a gente vê muito essa questão de políticas públicas para esses meninos, de oferecer uma nova expectativa de vida e para que a gente consiga trazer a nossa juventude para a política, de uma forma geral, uma política pública. Segura essa ideia da Fundação Casa que nós vamos entrar nesse ponto aí já. O legal é que você começou de uma forma micro, né? E agora você está agindo de forma macro na cidade de Osasco. Fala um pouquinho sobre a atuação da secretaria atualmente, né, nesse momento, dentro do município. Porque eu percebi que você, enquanto secretaria, né, quando eu falar você, entenda a secretaria. Sim. Enquanto Secretaria da Juventude, está inserido em vários pontos relacionados à infância. Fala como que é essa atuação no município de Osasco. Hoje a gente traz, então, a primeira infância, né, que vai desde o bebezinho recém-nascido até a juventude de fato. Você pode pontuar, por exemplo, como a secretaria atua com o bebezinho, o de 5 anos, sei lá, o adolescente, o que está... Como que então, essas pontuações aí? A secretaria ela faz uma articulação dentro de todas as secretarias, porque criança, adolescente e juventude liga em todas as secretarias. Correto. Então, hoje nós estamos criando o Plano Municipal da Primeira Infância, tá aí para sair do forno, nosso primeiro plano, de 0 a 6 anos, 6 anos da Primeira Infância. Então, trazendo todas as necessidades da criança, trazendo as políticas públicas, trazendo a nossa rede de proteção, trazendo os órgãos que atuam com esse público. Então, trazendo toda essa dinâmica da política pública da criança e adolescente dentro de um plano. E aí, dentro disso, a gente também cuida administrativamente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA de Osasco, e também com o Conselho Tutelar. Então, a gente faz toda essa interlocução para a construção da rede de proteção da infância e juventude. Então, a gente liga o serviço de todas as secretarias, isso vai da saúde até assistência social, esporte, cultura, para que a gente tenha uma política muito ligada, muito interligada, porque a assistência social ela liga diretamente com a educação, que liga diretamente com a saúde. Então, hoje nós estamos construindo o fluxo da rede de proteção da criança e adolescente, que é a nossa principal plataforma hoje para que a gente encaminhe essas demandas do Conselho Tutelar. Então, hoje, o Conselho Tutelar ele tem um serviço autônomo e aí ele encaminha para os serviços da Prefeitura. Então, a gente está fazendo essa articulação direta hoje. Então, uma criança em situação de trabalho infantil, ela vai passar por uma rede entre assistência social, ter todo aquele acompanhamento, se os pais passam necessidade de serviço, tem uma linha direta também com a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, para que esse pai seja cadastrado
cadastrado e possa concorrer a uma vaga de emprego. Então, hoje, nosso principal projeto é a criação desse fluxo da rede de proteção, que a gente está pretendendo lançar aí, pelo menos até o final desse próximo semestre, com toda a articulação da rede de proteção da infância e juventude, que é do Sistema de Garantia de Direito. Então, é uma rede, literalmente, que envolve, trazendo todas as secretarias da prefeitura e também as políticas do Estado. Então, a diretoria de ensino, por exemplo, que pega nosso público um pouquinho mais velho, que são os adolescentes, mas que também se envolvem diretamente nessas políticas públicas. E, para além disso, a nossa juventude também. Então, no mês que vem, nós comemoramos 10 anos do Estatuto da Juventude e nós estamos aí dialogando com a juventude para entender qual é a demanda, para trazer um novo evento, um novo formato de políticas para a juventude. Então, a gente está dialogando muito com as escolas, a gente tem entrado muito nas escolas para entender o que o jovem quer hoje, para entender essa dinâmica. Nossa pauta principal também é a construção do Conselho de Juventude, que está aí para que a gente reconstrua o Conselho. O Conselho ele está inativo desde meados de 2002, por aí, e a gente está trazendo essa reconstrução para que a nossa juventude tenha voz e representatividade também, tenha essa participação política dentro dos nossos órgãos por meio do Conselho Municipal de Juventude. Entendi. Bastante coisa, né? Eu acho que a sua secretaria, né, no caso, ela tem a intenção de unir todos os serviços que já existem, só que muitas vezes eles ficam dispersos. Existe algum local que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Aqui Sim. Eu percebo uma criança que está em situação, está sendo agredida ou alguma coisa nesse sentido. Claro que, a priori, né, as pessoas pensam em quem? Conselho tutelar, polícia, Sim. né? Mas a secretaria, ela tem algum envolvimento? Onde denunciar, por exemplo, um 56? Como funciona isso? Na verdade, a gente faz essa interlocução diretamente. Então, o caso de denúncia de agressão ou de qualquer violação de direito de criança ou adolescente é o Disque 100. Disque 100? Então, a pessoa o Disque liga, 100 vai para São Paulo. Vai para o governo federal. O governo federal imediatamente já encaminha para os órgãos competentes. Então, ele já vai encaminhar para o conselho da região. Aqui na cidade nós temos 3 conselhos, um na Zona Norte, um na Zona Sul Conselho e um no tutelar, centro. Você fala, né? Conselho tutelar. Para que haja apuração junto com o serviço da polícia. Então, os nossos conselheiros, eles atuam diretamente com toda a rede. Então, uma agressão de criança, é necessária a presença da polícia militar para fazer essa intervenção direta, para, às vezes, dar ali o flagrante do acontecimento, e aí vem a ação do Conselho Tutelar em defesa dessa criança. Correto. Então, toda essa interlocução é a nossa secretaria que vem fazendo hoje, aproximar a polícia militar, a Guarda Civil de Osasco, legal. Até mesmo o serviço de saúde, de segurança pública, trazer toda essa interlocução para que essa criança tenha um encaminhamento direto. Receba a proteção que ela merece. Exatamente. Né? Às vezes a criança é acolhida, então, claro, isso passa pela vara da infância, né? Passa pelo juiz, e aí o juiz decide se a criança retorna para o lar, se a criança vai ser institucionalizada, e daí é seguido uma rede que está sendo construída hoje pela nossa secretaria. Claro que a rede de proteção, né, ela não é só física. E eu percebi que a sua secretaria está relacionada também à integração dos jovens nas redes sociais. Sim. Como é que isso funciona? Na verdade, a gente está criando um alerta aí desde quando começou os ataques nas escolas, que foi uma fatalidade que aconteceu não no nosso município, mas no Brasil, né? Dos jovens hoje estarem à mercê dentro da própria escola, ter alguma insegurança. A gente está trazendo essa questão para os pais também. Então, quando a gente fala sobre o ECA ou fala sobre o Estatuto da Juventude, a gente vê 3 pilares: a comunidade, os pais e o Estado. Então, claro que a nossa parte enquanto Estado, enquanto Prefeitura, nós estamos trazendo todas as formas de proteger esse jovem, mas os pais também precisam estar atentos. Então, hoje não tem como a gente banir ou tirar um celular do jovem, porque é algo pessoal dele, mas é de responsabilidade dos pais que ele faça o acompanhamento desse filho, seja criança ou adolescente, para que ele se mantenha seguro e para que também mantenha os filhos de outras pessoas seguras. Então, a gente fez um estudo aí por meio também dessa comissão de segurança e de educação de acordo com esses acontecimentos, e trouxemos uma responsabilização e também essa conscientização para os pais. Então, se os pais estão acompanhando seus filhos, não só em relação aos estudos deles, mas também na segurança dele. A gente vê hoje que existem inúmeros aplicativos que deixam os nossos jovens
totalmente vulneráveis a todo tipo de violência. Verdade. Então, a maior responsabilidade por essa questão vem dos pais. Então, é trazer essa conscientização, é aproximar os pais também da comunidade escolar, da vida do filho. Hoje a gente vê muito que o reflexo que o jovem tem dentro de uma escola, às vezes, é o que ele vê dentro de casa. Então, se o jovem passa por uma situação de violência, ele vai reproduzir isso dentro da escola. E é aí que a gente vê a questão dos professores sendo totalmente desrespeitados, que pra gente é uma tristeza. Os professores, horrível, eles são nossos principais pilares ali junto com os nossos Ainda pais. mais para quem conviveu com uma educação onde se respeitava pai, respeitava Exatamente. professor. E aí você vê cenas assim que você fala, isso daí é inacreditável. Exatamente. Né? E virou uma coisa comum, infelizmente. Exatamente. Mas a gente vê que isso é um ciclo. Por isso que eu falo, acho interessante esse seu trabalho junto com aquele pequenininho lá, de 0 a 5, 6 anos, né? Porque esse daí ainda tem condição de receber uma orientação melhor para evitar ele crescer e virar um cidadão desse daí que agride professor, pai. Embora é justamente isso que eu estou te trazendo. São 3 pilares. Os planos, Se um né? desses pilares falha, obviamente, em alguma parte da educação dessa criança ou desse adolescente, vai ficar a desejar. E aí a gente hoje trata uma política pública de muito acompanhamento da nossa juventude, das nossas crianças. Então, o pai que está lá com o filho, participar de reunião basta? Não basta. Ele precisa ter esse acompanhamento do dia a dia do aluno. Às vezes o aluno está passando por uma dificuldade, não consegue acompanhar. Então, são diversas coisas onde a gente tem que cumprir a nossa responsabilidade enquanto Estado, mas também precisa conscientizar os pais em relação a tudo, desde do acompanhamento do que o filho tem visto na internet, tem acompanhado na internet, até mesmo essa questão do carinho. Então, eu digo por mim, eu saí há pouco tempo da escola, mas meus professores, sempre quando eu vejo, aquele clima de amor. E é justamente essa sociedade que a gente quer construir, uma sociedade em que os professores são respeitados, uma sociedade em que os pais andam de mãos dadas com os filhos, uma sociedade em que a nossa juventude tem oportunidade. Então, o nosso trabalho tem sido voltado totalmente para isso. Tá, dentro dessa ideia de pais, né, você citou muitas vezes, existe algum acompanhamento, ou apoio, orientação para os pais dentro do projeto de juventude ou não tem nada a ver? Então, agora na criação da Secretaria da Família, nós estamos construindo um plano junto com o secretário Marcelo, né, que é o atual secretário. Secretaria da Família. Isso, de fortalecer esse vínculo familiar entre a juventude, entre as crianças e adolescentes com os pais. Então, a gente está trazendo, como a secretaria é uma secretaria ainda muito recente, tem muito essa demanda de fortalecimento familiar, a gente está estudando uma forma de que chegue do conselho para a Secretaria da Família, esse fortalecimento do vínculo familiar, de como conscientizar o pai que o filho está passando por alguma situação em que ele precisa dessa visão, desse apoio, desse abraço do pai. Então, a gente tem construído isso agora, está iniciando essa construção para que a gente tenha esse fortalecimento familiar por meio da infância e juventude também. E está vinculado à escola. Está vinculado à escola e à Secretaria da Família. Então, são 3 secretarias trabalhando juntas. A infância e juventude, a família e a educação também. Porque quando a gente fala que tem que haver um monitoramento das redes sociais, do que seu filho vê na internet, a gente cai numa outra situação que tem muitos pais, né, que não tem o conhecimento pleno do que existe na internet, né? Ele dá lá o telefone pro filho e acha que... isso daí é a TV. Quando eu era criança, né? A TV que era babá eletrônica. Hoje a babá é um celular, um tablet. Sim. Então, tem muitos pais que não têm noção do que é aquilo ali. Eu acho que ele nem sabe lidar com esse tipo de situação. Como que ele vai fazer com que o filho dele não assista certas coisas que não vão trazer crescimento para ele? Sim. Então, acho que ele precisa ser orientado também nesse sentido. Com certeza. A gente tem trabalhado em diversas vertentes nessa pauta. Então, nessa última semana, inclusive, nós participamos da conferência do COMPOD, do Conselho de Políticas de Combate às Drogas. E a doutora Elisiane, que é a nossa coordenadora da Casa do Adolescente, trouxe justamente essa questão dos filhos com as telas. Então, uma criança de até 1 ano, ela é restrita o contato dela com telas, até por conta de toda a reprodução dela, da reprodução do olhinho dela, reprodução visual, enfim. E de acordo com a idade, vai avançando o tempo. Então, é claro que eu não vou saber falar, a doutora Elisiane é muito melhor do que isso para explanar, mas, por exemplo, uma criança de 2 a 4 anos, ela pode ver 1 hora de telas, e é geral, é celular, tablet, televisão. Então, de 2 a 4... o máximo recomendado... Até 4 não, anos. mas não é certeza, isso é um exemplo que eu estou dando.
Então, ela tem essa recomendação. Só que como chegar essa informação para os pais? Então, a gente tem... E a mãe super atarefada, que tem 1 milhão de coisas para fazer, e liga a babá eletrônica, que era o meu caso quando eu era criança, e eu fico lá na frente da televisão até o horário que ela fala assim, agora chegou a hora de eu pegar esse menino. Sim. Não, mas é justamente essa conscientização que a gente está estudando a melhor forma. Então, é por meio das UBSs, é por meio das escolas, é por meio de panfletos, a gente conscientizar, de entregar ali no caderninho do pai, que vai ver um bilhetinho para o aluno. Então, a gente tem feito esses estudos justamente para ter essa aproximação familiar e o comprometimento da família na reprodução dessa criança, desse adolescente e desse jovem, para poder ter uma expectativa de futuro melhor, para poder oferecer uma outra perspectiva do que a gente vê hoje. Então, da gente conseguir aproximar as nossas crianças e adolescentes de uma realidade a qual a gente sonha, que é um futuro onde a gente estava desenhando aqui, de respeito aos professores, de amor, apego e respeito pelos pais. Então, é tudo isso que a gente vem buscando nessa construção intersecretarial das secretarias. Legal. Bom, bem interessante, nós vamos caminhar ainda, tem mais algumas questões. Essa próxima questão que eu vou falar com você teve aqui no jornal, você deu uma entrevista para a Simone, né, jornalista aqui do jornal. Foi em maio essa entrevista. E você falou sobre um cursinho popular, né, gratuito de pré-vestibular. Como é que tá isso daí? Bom, bem atrasado. Acabou atrasando justamente por conta de algumas coisas que a gente precisou ajustar na secretaria. A nossa prioridade foi estruturar os conselhos tutelares, então... mas esse cursinho, ele tá a todo vapor. A gente já está em andamento. Ele já está em andamento para que seja executado. A previsão inicial é que seja do início do ano que vem. Seria para agora, né? Para esse segundo semestre de 2023. Só que justamente por conta dessas fatalidades acabou ficando para 2024, mas a previsão é de que no início de 2024 a gente já inicia as inscrições com todo o material, e aí a gente está estudando essa forma de trazer para a juventude. O nosso sonho é ter um cursinho em cada zona da nossa cidade. Então tem um na Zona Norte, um na Zona Sul e um no centro. Por enquanto, o que a gente está prevendo é ter um no centro. E aí vai expandindo de acordo com o tempo. Você tem ideia de local ou ainda não pensou nisso? Aqui no centro, tá visando para ser aqui no Campesina, na região central mesmo. O local ainda não tem. Na Zona Norte e na Zona Sul, a gente pensou no Céus das Artes, que tem uma estrutura bacana, o teatro. Tem estrutura boa, né? Exatamente. Aqui no centro eu imaginei que fosse na escola de formação de professores aqui. É uma proposta. Tem um teatro grandão lá, né? Sim, dá para fazer aquele tipo aulão de poli lá, aquele, né? Porque a proposta é essa, fazer o pré-vestibular sempre nessa ideia, são simulados, né? Então. Não é aquela salinha de aula, é uma coisa mais ampla, sim. A gente está estudando ainda, como ainda está em processo de licitação, a gente está estudando o local, está estudando o número de alunos, então a gente quer aí atingir um número máximo de alunos. Mas com base na Secretaria de Educação, você tem uma ideia de quantos alunos estão saindo do ensino médio, né? Ensino médio, ensino médio, porque mudou o nome já tudo. Ensino médio para pré-vestibular. Então, se você pedir um levantamento na Secretaria de Educação, você vai ter uma ideia de quantos na Zona Norte, quantos na Zona Sul, quantos na Central. Quantos são os que saem para prestar o vestibular? Sim. Na verdade, a gente pensou nas pontas da cidade justamente por conta de locomoção. Então, o jovem que está saindo do ensino médio, que estuda no Gaban, para ele é muito mais perto fazer lá no Céu das Artes do 1º de maio do que vir para o centro. Não, até porque a maioria desses jovens, né, os de baixa renda, é claro, já estão trabalhando. Sim. Né? Estão fazendo, como é que chama agora? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz, tem muitos aí que já trabalham, então fica difícil para eles ficarem se deslocando pela cidade. Exatamente. Então, nossa proposta é justamente estudar de uma forma que o jovem tenha a facilidade de ter esse acompanhamento, de ter esse estudo ali mais reforçado, para que ele possa competir as vagas nas universidades públicas e também privadas. Então, a ideia continua e Com certeza. Se Deus quiser, início de 2024, nós estamos com as matrículas abertas e com certeza a gente vai trazer aqui para o jornal essa notícia para a gente conseguir veicular por toda a cidade. Eu preferia que você trouxesse em primeira mão para o jornal. Com certeza. Aqui você é muito bem-vinda, né? Obrigada. Então, acho que a gente merece esse mimo, né, Márcio? Com certeza. Qual o acompanhamento da Secretaria das Crianças e dos Adolescentes no município? O que eu quero dizer com essa pergunta? Porque parece muito... Você já falou tanto sobre acompanhamento,
mas eu quero saber como que vocês da secretaria acompanham de forma objetiva a criança e o adolescente do município. De que maneira? Você manda uma pessoa lá saber? Como é? Ou vocês dependem de informação que vão passando para você durante o dia, o ano, sei lá? Como funciona isso? Então, funciona de duas formas. A primeira é por meio do Conselho Tutelar, que chega de uma forma em números pra gente. O Conselho Tutelar, então, já adotou vocês como parceiro? Não, na verdade, nós cuidamos administrativamente do Conselho Tutelar. Ah, é vocês que cuidam? Isso, administrativamente. Eles têm autonomia de ação do Conselho, mas a Secretaria traz toda a estrutura do Conselho Então você tem um Tutelar. braço lá dentro do Conselho Tutelar, A gente tem teoricamente. os gerentes dos Conselhos Estão lá. Tutelares. Eles ficam na Secretaria, mas fazem esse acompanhamento do Conselho. Entendi. Então, quando chega um caso mais grave, vem diretamente para a Secretaria para ajudar a fazer essa interlocução com algum serviço. Ou também com os nossos projetos. Então, nesse último período, se não me engano, há cerca de 2 semanas atrás, nós realizamos uma horta pedagógica em uma creche. Horta, eu vi alguma coisa da horta e até Foi falar a coisa sobre isso. mais linda do mundo. Essa realização da secretaria foi dentro de uma escola, Foi de dentro uma de uma creche. escola, isso. Foi junto com a Secretaria da Educação, a Secretaria de Meio Ambiente e também o Banco de Alimentos, que deu toda essa estrutura pra gente, ajudou a gente lá com o jardineirozinho. Foi a coisa mais linda. Esse contato das crianças com a natureza é algo tão necessário e que a gente viu ali essa importância de ter a horta pedagógica em cada escola. Então, foi uma ação da Secretaria junto com as secretarias da Educação, o Banco de Alimentos, que agora está vinculado à Secretaria da Família, e também com a Secretaria de Meio Ambiente, e também com os institutos que são nossos parceiros, que é o Instituto ICA e o Instituto Black Power. Então, nós fizemos uma ação... O quê? Black Power? Como que é isso aí? Conta isso direito pra mim. São os institutos que já atuam nos seus bairros. Já existem hoje. Já existem hoje. O ICA, ele fica aqui no Bela Vista, o Black Power, ele fica ali no Pestana. O Instituto do quê? ICA é o Instituto Centro e Ação. Centro e ação. e Ação. Realizam trabalho diretamente com as crianças. O ICA ele é mais voltado para essa área de segurança alimentar mesmo, e o Black Power de ações sociais. Legal, e eles legal, nos auxiliaram legal. na estruturação dessas hortas, junto com a creche, junto com a equipe pedagógica. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Então a gente tem eu vi fotos suas lá na horta, lá, mexendo lá, atrapalhando a criança, na verdade. Atrapalhando. Tava tentando ajudar. Mas justamente a gente viu esse contato das crianças com a natureza e vai muito além disso. A importância dela ver o que ela tá reproduzindo. De onde vem aquilo que ela come. Exatamente. Né? Dela tá ali com a mãozinha no que ela vai se reproduzir, ela vai comer. Essa curiosidade dela é a coisa mais gostosa do mundo. Então chega por esses dois pontos. O do Conselho Tutelar, ele chega por meio ai, Jesus, até sumiu o nome. Ele chega por meio do CIPIA. Lá é registrado todas as ocorrências, chega por meio de ocorrências. Lá estão registradas todas as ocorrências, eu consigo ter um número por território da cidade das violações de direitos, dos atendimentos que o Conselho faz. Isso é feito de forma nacional. E os casos mais urgentes, quando envolve alguma mãe que está passando por alguma dificuldade, quando envolve uma situação de violência doméstica, que daí é encaminhado também para a Secretaria da Mulher por meio do CRMVV. Então a gente tem esse contato mais direto, mas pelo Conselho de uma forma mais genérica por meio das ocorrências, até porque são casos sigilosos, como envolve crianças e adolescentes, são casos sigilosos. E tem os nossos projetos que a gente realiza diretamente com as nossas crianças e adolescentes, que é a questão da horta pedagógica. A gente está para lançar aí, junto com a pista de skate, aulas de skate para os nossos adolescentes. Então, trazendo toda essa parte de políticas públicas aulas de uma de forma muito skate geral. Para crianças e adolescentes. E adolescentes. Ou só adolescentes? Crianças e adolescentes. Ah, bom. Aninha, tá liberado, tá? Vou comprar teu skate e tu vai lá para fazer a aulinha. Lá na pista de skate, a gente tem um menino que ele é fera. Ele tem cerca de 7, 8 anos. Ela já teve lá, andando com o skate dos meninos lá. Já, a gente fez um campeonato alguns anos atrás, antes da pandemia até, faz alguns anos. Você anda de skate mesmo. também? Só uma pergunta. Não. Isso aí eu deixo pra quem entende, porque eu não tenho nem... Eu tenho 2 pés direitos pra isso, não dá nem certo. Mas tem um menino que ele é maravilhoso. Gente, eu olho aquele menino, ele flutua no skate, olha assim, gente...
coisa mais fantástica. Então, a proposta é que a gente traga aí não somente a pista toda revitalizada, mas também aulas para que as nossas crianças aprendam essa cultura. O skate hoje é um esporte olímpico, então da gente trazer essa valorização E é também importante para uma atividade também para a criançada, né? Exatamente. Sair do ilícito e vir participar de alguma coisa. Bom, já que a gente falou muito sobre internet, sobre interação, né? Sobre... surgiu uma questão aqui. Eu vou entrar no assunto de internet, mas calma. Claro. Se eu não me recordo, acho que foi o secretário da Educação, Márcio. Não sei se ele falou sobre os notebooks, lembra? O secretário da Educação falou sobre notebooks que seriam entregues. Eu vejo aí, até no jornal saiu publicação. E legal. Notebook para criançada, tal, estudar. Lá tem, acho que é só para os adolescentes, né, se eu não me engano. São na verdade... Os maiorzinhos, né? Porque o pequenininho maiorzinhos, isso. não vai usar para nada. É que no município pega o ensino fundamental 1 apenas. Então, o ensino fundamental 1. Isso. Tá. Aí, vamos lá. Eu vi algo relacionado à limitação de internet, né, nas escolas. Eu não sei se você vai ter essa informação, eu deveria ter perguntado para o secretário da Educação, né? Foi mal. Mas eu acho que você deveria ter esse conhecimento. Esse notebook, ele não é totalmente liberado para ver o que quiser, é? Meu Deus, você não sabe. Eu não tive acesso. Tá, mas vamos lá. Eu vi que você falou em algum momento sobre limitação de internet nas escolas. Como funciona isso? Qual a ideia disso? Porque falar de uma questão é fácil. Eu quero ver você fazer funcionar, né? Porque você limitar um celular a algumas coisas, por exemplo, o YouTube, lá tem o YouTube Kids, né? Se eu não me engano. Sim. Então, beleza. Mete o YouTube Kids, vai ver só coisa Kids. Exatamente. Entre aspas, porque tem umas coisas Kids lá que é só por Deus. Mas tudo bem. Eu consigo, né? A criança só consegue ver. O Márcio deu lá um celular lá de 8 mil reais para a filha dele. Nossa. Né? Que dá para comprar um carro. Ele deu para a menina. Aí ele coloca lá o YouTube Kids. Show. Mas e aí? E o resto? No seu caso, como funciona? Então, a gente estava estudando muito sobre essa questão de limitação da internet. Só que a gente tem 2 poréns. O primeiro, a tecnologia, ela veio para nos ajudar também. Então, hoje a gente vê uma educação muito tecnológica. Não por acaso a nossa cidade também tem avançado nessa questão tecnológica. E a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso foi um quebra-cabeça pra gente, né? Da gente conseguir explorar a tecnologia de uma forma saudável e segura para as nossas crianças e adolescentes. Eu acredito que esses computadores não dê para ter acesso a coisas fora do conteúdo pedagógico, justamente porque ele foi distribuído para que essas crianças consigam ter acesso ao conteúdo pedagógico que está sendo adotado ali no período escolar. Se eu não me engano, é de 4º ano a 5º ano que foram distribuídos esses notebooks. Mas entra novamente naquilo que a gente falou, sobre a responsabilização dos pais. Exatamente. Dos pais acompanharem. Então, essa questão da distribuição do notebook, ela foi para facilitar 100% a vida do aluno em relação ao aprendizado. Mas também tem a questão dos pais, de ver, de acompanhar, de entender o que até mesmo de aprender junto. Exatamente. Eu sempre acho muito bacana, na minha secretaria, lá na secretaria que a gente representa, tem inúmeros pais, eles se envolvem diretamente nisso, no que estão aprendendo juntos. Mas aí não dá para tirar também essa responsabilidade dos pais, de acompanhar os filhos no que eles estão estudando, no que eles estão acessando por meio da tecnologia. Então, eu vou dar uma pesquisada sobre a relação dos computadores, se ele é ilimitado, se consegue ver tudo. Eu nem devia estar perguntando, né, para você, Imagina. Porque não é o seu caso. Mas me veio aqui, porque como você está falando de limitação, eu me lembrei desse fato. Sim. De que o secretário de Educação falou sobre os notebooks que não são bem doados, né? Eles vão estar em uso do jovem, adolescente, enquanto estudante. No momento pedagógico deles ali. Legal, mas isso é importante, eu acho que vocês têm... Mas é um ponto... Claro que toda tecnologia é bem-vinda com alguém moderação, que esteja observando aí. E eu acho que esses pais também tinham que ser orientados de alguma maneira, como lidar com essa situação de tecnologia com os filhos, né? Com certeza. Legal. Nós vamos entrar agora num assunto que você estava doida para falar desde lá do começo, que é as pós-medidas na Fundação Casa. Eu não sabia, não sei se existem outras secretarias do município que têm relação com a Fundação Casa, mas o que eu li sobre a sua secretaria
é que você está realmente ligada a essa condição. Eu acho importante, porque o jovem infrator não deixou de ser jovem, né? E tem criança também, que está ali numa outra situação que não é o infrator, e a gente tem que saber distinguir quem é o infrator e quem é o que está ali por falta, porque não é assistido, porque de alguma forma ficou à disposição da justiça e acabou num lugar, né, desse. Eu sei que lá dentro tem uma separação também, né? Existe uma separação entre o infrator e o carente, vamos colocar assim, não é bem carente, é aquele que é abandonado. Então, eu queria saber como funciona essas pós-medidas da sua secretaria dentro da Fundação Casa. Nós estamos, na verdade, criando o Plano Municipal do Pós-Medida, né? Que é um plano, na verdade, em conjunto com o governo do estado de São Paulo. Então, o Pós-Medida, ele visa esse acompanhamento direto desse jovem que está saindo da Fundação Casa. Desorientado, então, né? Assim, entre aspas. Justamente. Não tem para onde ir, não sabe o que vai fazer da vida. Ou, às vezes, o jovem tem uma família desestruturada, da gente conseguir dar esse auxílio para ele. Então, esse auxílio, ele vem desde antes dele sair da Fundação Casa. Então, as visitas enquanto às ele está lá dentro, você já vai acompanhando. Já vai acompanhando. E aí envolve também a Secretaria de Assistência Social, como eles são os responsáveis pela liberdade assistida, pela a prestação de serviço à comunidade dos jovens que saem da Fundação Casa. E aí a gente faz esse acompanhamento direto. Se o jovem tem uma família estruturada, se essa família está desestruturada por conta que o pai está sem emprego, é justamente a questão da rede que eu trouxe aqui no começo, para que a gente consiga assistir esse jovem e trazer uma outra perspectiva de vida para ele após essa medida que ele cumpriu na Fundação Casa. Então, é uma provocação, inclusive, da Vara da Infância, que a gente adotasse esse pós-medida. Ele está sendo finalizado agora nessa troca. Então não tem mais ninguém, só vocês vão estar fazendo esse tipo de trabalho. E junto com a assistência social. A assistência social também é envolvida diretamente. Trabalhar em conjunto. Isso, a Fundação Casa, Secretaria da Infância e Juventude e Secretaria de Assistência Social. Justamente para que a gente ofereça uma nova perspectiva de vida para esse jovem, para que a gente possa oferecer novas oportunidades para eles e para que a gente consiga recuperar esse jovem e ele não seja um reincidente lá na frente. Então, esse pós-medida, ele envolve também essa rede de acompanhamento, não só do jovem, mas também da família, de trazer essa estrutura para que ele saia da Fundação Casa com o mesmo cuidado que ele tinha lá dentro, de ter esse acompanhamento escolar, de ter lá dentro da Fundação Casa, eles são observados em tudo, desde a vacina até a alimentação. Então, desses jovens terem todos os direitos garantidos fora da Fundação Casa também. Essa reeducação, na verdade, né? Porque a gente tem ideia de que esse local, a Fundação Casa, é um local de reeducação para o jovem infrator, né? Ali ele tem que ser orientado a mudar de atitude para desenvolver. Eu não sei se isso é bem feito, não faço a menor ideia, não participo, então não posso falar sobre isso. Mas eu acho importante nesse momento de saída, porque o jovem sai sem expectativa nenhuma e após ter saído da Fundação Casa também, ele perde um pouquinho da sua autoestima por ter passado por uma situação prisional, infelizmente. Não é prisão, tá recluso, foi privado da sua liberdade, esse sentimento vai existir dentro dele. Né? Então, acho que tem que ter um acompanhamento psicológico, sociológico, social, e vocês também, para trazer esse jovem para a sociedade e ele tem uma perspectiva de futuro. Perfeito. Porque o que leva a pessoa ao crime é a falta de perspectiva, não é? Sim. Ele não tem uma ideia do que ele vai fazer na frente. Eu encontrei uma vez um jovem, né? E isso faz algum tempo, já não é mais jovem, nem sei se está vivo. E eu perguntei para ele, falei, você saiu da Fundação Casa, na época era FEBEM o nome, né? Você saiu da FEBEM, então agora você vai mudar de vida. Vou. Eu vou fazer. O que você vai fazer da sua vida? Eu vou roubar, só sei roubar. Foi isso que eu escutei. Sim. E fiquei triste. Falei, poxa, cara, você tem que procurar uma outra coisa, mas eu não sei fazer outra coisa. Você entendeu? Sim. Então eu não estou dizendo que, mas ele falou isso ironicamente. Não sei. O importante é que tem alguém esperando ele no momento que ele sair, ou nessa transição entre a detenção e a rua, para que ele tenha uma perspectiva de futuro. Com certeza. Então, acho que isso tem que ser pensado. Com certeza. Arrumar uma maneira de reintegrar ele à sociedade. Sim.
Justamente pensando nisso, a gente tem construído agora o Férias dentro da Fundação Casa. É isso, eu ia perguntar sobre isso. Você é rápido, hein? Você vai pra cima do negócio. É que, na verdade, envolve tudo, porque dentro Férias na Fundação Projeto, Férias na Fundação Casa. Dentro dessas férias, a gente realizou nessa última semana uma oficina de currículos dentro da Fundação Casa. Legal. Então, a gente ensinou, a gente, na verdade, junto com a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, trouxe uma oficina para os jovens para apresentar desde como se monta um currículo até como se comportar numa entrevista. Então, Isso. pensando também nessa perspectiva do jovem sair e conseguir um emprego e ser inserido no mercado de trabalho, a gente já trouxe essa perspectiva e foi a primeira atividade que a gente fez com ele. Como funcionou isso? É uma palestra? É uma oficina? É didático mesmo. Eles acompanharam o jovem fazendo os currículos. Foi por meio do Departamento de Qualificação da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Então, eles ensinaram os jovens a montarem o currículo ali, fizeram essa qualificação de como o jovem deve se portar na entrevista, o que ele deve trazer, o que é interessante dele apontar, quais são as qualidades que ele precisa exaltar ali dele. Então, pensando nessa perspectiva de oferecer uma nova oportunidade para ele, de abrir as portas do mercado de trabalho, que a gente pensou em preparar também esses jovens para que eles saibam se comportar numa entrevista, de como procurar um emprego, de como se identificar. Eu tenho... Muitos deles já trouxeram a relação de querer ser barbeiro. Eu quero ser barbeiro, eu legal, adoro. Hein? Escola de cabeleireiro. Exatamente. Tem muitas por aí. Então, a gente já pensou nisso. Como que você vai chegar numa barbearia falando que esse é seu forte, de apresentar essa perspectiva para o jovem, para que ele tenha esse interesse também no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho é muito injusto às vezes, né? Então, principalmente para a juventude, a grande maioria do mercado de trabalho, quando vai fazer uma contratação, pede uma pessoa com experiência. Um jovem que vai para o seu primeiro emprego, ele não tem essa experiência. Então, é mais do que justo trazer uma experiência ali para a juventude, que seja um jovem aprendiz, que seja uma contratação ali dentro da faixa de juventude, né? Hoje o nosso Estatuto da Juventude estabelece que juventude é de 15 a 29 anos. Então, 29 de 15 anos? a 29 anos a juventude. Caramba, 29. De 15 a 29. Eu com 14 anos comecei a trabalhar. Agora com 29 você era adolescente. Você ainda é jovem. É jovem, então é você jovem. ainda é jovem. Eu sou jovem, graças a Deus. Eu tô dentro do perfil. Que papo é esse aqui, Márcio? Que papo é esse, Márcio? Eu sou jovem. O Márcio também é jovem. O Márcio tá dentro da juventude ainda. Tá. Ele tá sim. Ali, ó, cheio de vida, hein? Mas justamente pensando essa perspectiva de oferecer novas oportunidades, a gente está preparando eles desde o mercado de trabalho até a questão social. Então, eu acho que precisa ter um acompanhamento aí, até, eu não sei se é psicológico. Às vezes a gente pensa tanto em psicologia, mas eu acho que essa integração com uma pessoa normal, entre aspas, que não está dentro daquela situação que aquele jovem adolescente vive, é super importante. Ele encontrar um outro jovem ou adolescente que seja normal, tá? Não estou falando burguês, nada disso. Uma pessoa normal, comum, né, do povo. Um trabalhador, que sente lá com ele e fala, mano, meu brother, meu mano, sei lá como tá falando hoje, e converse com ele numa boa e fale, cara, vamos fazer assim, eu acho legal você sair dessa vidinha aí que vai te levar para esse lugar. O que eu fiz da minha vida foi isso. Então, por quê? Porque fica mais... É a mesma coisa eu chegar lá de terno e gravata e começar a falar de coisa do outro mundo para eles. Sim, exatamente. Nós vamos falar, esse tiozinho aí tá falando coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Entendeu? Tem que ser esse pessoal da juventude. Eu acho que essa integração, o pessoal da sua secretaria, a maioria, né, é jovem. Entre aspas. Gente tem um bom... Eu percebi uma certa ironia aqui, mas tudo bem. Nós somos todos jovens de espíritos. Nós somos todos como eu, né? Jovem. Exatamente. Jovem no íntimo eu ainda sou jovem. A gente tem nossos estagiários jovens, tem nossos anjinhos, nossos juquinhos jovens. A gente tem um bom número de juventude ali. Entendi. Existe uma ligação, você já falou, né, com os conselhos tutelar. Eu queria que você falasse sobre essa integração. Você já falou um pouco, mas existe a ideia de um novo conselho tutelar. O que é isso, novo conselho tutelar? Vai haver alguma mudança? Então, na verdade, por lei... Porque o conselho tutelar, ele não é municipal,
Na verdade, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né? Ele é gerido por uma lei que não é... Que é o ECA. O ECA gera que o não Conselho é... Tutelar. É. É uma lei federal, Certo. mas toda a estrutura do Conselho, ela é gerida, pelo município. município, O município exatamente. que determina como deve ser feito. Na verdade, o CMD... Então, segue o ECA, né? Claro. Por meio do ECA, mas quem faz essa análise, esse número de conselhos, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA. CMDCA. Então, isso. Por lei, a cada 100 mil habitantes é necessário ter um conselho tutelar. No mínimo, uma cidade precisa ter pelo menos um conselho tutelar. E aí, de acordo com as demandas, com as ocorrências e com o número da população de cada região, o Conselho Municipal vai avaliando essa necessidade da criação de novo conselho. E justamente por conta das ocorrências, do número populacional, de todo esse aporte que tem a Zona Norte, foi identificado que é necessário mais um conselho tutelar na Zona Norte de Osasco. E aí a gente está indo agora para o 4º conselho tutelar. Está previsto para abrir em janeiro agora. A Zona Norte está crescendo mais que a Zona Sul? A Zona Norte é maior do que a Zona Sul. Não, é maior, eu sei, mas ela está crescendo ainda mais? E número de ocorrências, é porque é visualizado tudo. O número de ocorrências, o número da população, a demanda, então lá é maior, só que também há aí uma previsão de que se tem um estudo para que na região sul também se abra mais um conselho tutelar, e acredito que não seja daqui muito tempo. Então, mas hoje na Zona Norte ele já é realidade. A gente está com as 2 sedes ali previstas, né? Uma sede está ali no Piratininga, que é a que está aberto, que é o Conselho Norte 2. O Conselho Tutelar do Piratininga é próximo à saída da Castelo, ali na General Labatucci. Sei onde é. Sei uma das travessas, mas ela é contramão da Getúlio Vargas. Então, é analisado tudo isso. O Conselho Municipal faz uma avaliação, né, que é o CMDCA, ele faz uma avaliação de acordo com as ocorrências registradas pelo Conselho Tutelar, e aí é visto que há necessidade da criação de mais um conselho. Então, tendo em vista isso, a gente está... Esse novo Conselho Tutelar, então, é isso. Seria esse novo... Isso. O 4º lá no... É o 4º Conselho Tutelar na Zona Norte. Tá. O 2º na Zona Norte e o 4º na cidade. Então, é feito esse estudo de acordo com a demanda. Os conselhos tutelares, os conselheiros, eles precisam fazer uma prestação de contas. E aí a gente está redefinindo a lei agora. Nessa lei anterior, era de 4 em 4 meses. Correto. E agora a gente está prevendo aí, a cada semestre, ter uma prestação de contas para que a gente faça essa análise. É necessária a abertura de mais um conselho tutelar? Não é? Então, tudo é definido pelo número da demanda das ocorrências e do número populacional também. Então, vem daí essa criação do novo Conselho Tutelar, que é o Norte 2. Entendi. É legal, é importante que tenha esses conselhos tutelares e que tenha a quantidade necessária para suprir a necessidade do município. Né? Para atendimento ele é essencial. Existe algumas questões do Conselho Tutelar que nem todo mundo está ciente. Né? Muita gente vê o Conselho Tutelar como um órgão que é apenas para denúncia de agressão, violência ou qualquer coisa contra a criança e o adolescente, mas não é só isso. Sim. Né? Eu acho que não é o seu caso, mas a gente vai ver se de alguma maneira a gente traz alguém do Conselho Tutelar aí, alguém que tenha capacitação. Né? Eu falo do órgão principal que gerencia todo esse pessoal. Sim. Se você conhecer alguém, espero que você conheça, nos dá uma indicação aí para a gente trazer aqui, certeza. Para esclarecer sobre o trabalho, né, no município do Conselho Tutelar, que não é só denúncia de agressão ou violência contra a criança. Sim. Isso é importante. Então, vocês têm esse grupo, né, da Secretaria da Criança e do Adolescente, né? E isso daí está sendo muito bem aceito na cidade. É uma secretaria nova há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. A gente tem 2 aninhos. 2 anos. E nesses 2 anos, você acha que você conseguiu atingir os seus objetivos ou não? Tô longe deles ainda, mas a gente está avançando a cada dia. A maioria já conseguiu. Na verdade, o nosso principal desafio era justamente trazer essa estrutura do Conselho Tutelar, porque a gente vê o Conselho Tutelar como um órgão essencial. Tanto que na pandemia, os órgãos que não pararam foram os órgãos de saúde e também o Conselho Tutelar. Então, e a segurança pública. E a segurança pública, claro. Então, a gente deu prioridade total para o Conselho Tutelar em trazer essa estrutura. A gente entregou 2 carros novos para o Conselho Tutelar. Vocês conseguiram 2 carros novos? 2 carros novos em parceria com o governo federal. Que legal, hein? A gente reestruturou Não importa que parceria. O importante é que alguém foi atrás e conseguiu.
A gente reestruturou a sede do Conselho Tutelar, deixando totalmente recepcionando, de uma forma ali receptiva para a criança, para o adolescente que vai receber um atendimento ali. Então, nossos 2 primeiros anos foram justamente ali de estruturar a secretaria, né? E reestruturar o Conselho Tutelar. Que legal. Então, hoje o nosso desafio é criar o fluxo da rede de proteção da infância e juventude, para que o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente seja cada dia mais fortalecido. Então, tô longe ainda dos meus objetivos, que é a gente criar um legado, de deixar uma marca na cidade, mas a gente tem avançado a cada dia justamente para trazer essa proteção contínua para as nossas crianças e adolescentes e criar políticas públicas para a juventude. Legal, então, legal. tem sido um e desafio. Tem alguma coisa que você atualmente está se empenhando com o objetivo de implantar no município e ainda não conseguiu, para a gente ajudar aqui, pedir para o povo te dar uma força? Não, a gente está dialogando bem para essa construção da rede, que é o principal. Essa rede é o quê? Demanda. É para centralizar toda a denúncia e toda a necessidade? Essa rede é para que a gente tenha uma integração direta entre as políticas. Então, quando um conselho, trazendo novamente um exemplo, quando um conselho recebe um caso de trabalho infantil, ele vai encaminhar para a assistência social. A assistência social vai verificar se esse adolescente é assistido pela família, se essa família tem um pai ou uma mãe que está inserido no mercado de trabalho. Se não está, ele vai encaminhar para a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda para que concorra uma vaga de emprego. Então, essa é a rede que a gente precisa montar para que a gente estruture essa política e tenha a resolução dessa demanda da criança que está no trabalho infantil, ou de uma criança que está em situação de evasão escolar, ou porque essa criança não está indo para a escola, vai verificar junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai acompanhar que não tem o transporte, por meio da própria... Então, é fazer esse acompanhamento direto com uma rede integrada, justamente alinhar todos os serviços para que a gente tem um desenho do sistema de garantia de direito que são diversas engrenagens. Ela foi criada pelo Dr. Murilo Giacomo. Ele é um promotor de justiça do Paraná. E ele é um monte de engrenagem. E literalmente, se uma engrenagem parar, atrapalha todas as outras. Pode ser que não pare, mas as outras trabalham de uma forma muito dificultosa. E aí a proposta é que a gente tenha toda essa rede funcionando para que o nosso trabalho tenha uma evolução muito maior, para que as nossas crianças tenham seus direitos garantidos, para que as nossas crianças não passem por violações de direito, para que os nossos conselheiros consigam ter encaminhamento para os serviços da cidade. Então, a gente tem feito tudo isso justamente para que o nosso sistema de garantia de direito seja um sistema contínuo, ininterrupto e muito mais eficaz. Vitória Silvestre, secretária executiva da Infância e Juventude. Vitória, foi bem legal, né? Eu acho que você apresentou muito bem, né, a secretaria. E quais são seus projetos de futuro na carreira política? E ênfase no política. Construir política pública para criança, adolescente e juventude. É o meu principal... Seu plano é só esse. Esse. Na verdade, aprender. Eu acho que quando a gente está na política, a gente está muito propício a aprender, que é o principal, né? Isso é importante. Então... Você falou uma coisa aqui meio difícil, porque a maioria dos políticos acha que já sabe tudo. Não, imagina, eu sou Aliás, ele quer impor aquilo que ele acha que sabe. Imagina. E todo mundo é obrigado a aceitar o que ele acha que sabe. Imagina, eu sou uma mera aprendiz. Eu aprendi muito legal. Nesse tempo político que eu tenho, então o prefeito me ensina bastante, então o prefeito é um prefeito jovem, é um cara que vem aí com uma bagagem fenomenal com tão pouca idade que ele tem, e eu acho que eu tenho muito a aprender, não só com ele, mas também com os meus amigos secretários. A gente sempre trabalha muito em rede, as outras secretarias a gente sempre dialoga muito. Que bom. Junto com a minha secretaria, com a Secretaria da Infância e Juventude, foram criadas outras 3, então a gente dialoga muito sobre as dificuldades, sobre como a gente enfrenta essas dificuldades. Então, acho que quando a gente está na política, a gente vem para aprender, para ouvir, porque a gente está trabalhando literalmente para a população. Então, não só
os nossos amigos de trabalho têm muito a nos ensinar, como também a nossa população tem muito a nos ensinar, a aprender também. Até uma também. Criança tem muito a nos ensinar, né? Exatamente. Essa construção da horta que eu trouxe nessa nossa entrevista, eu aprendi tanto com eles. Então, o dinamismo, a felicidade, essa questão toda de ser criança, de você sempre levar a sua criança com você, ela é essencial para que a gente consiga sair com um sorriso no rosto de qualquer situação. Então, verdade. Eu acho que é isso que eu tenho na minha carreira política, de aprender a cada dia mais. A minha visão de futuro é construir uma Osasco cada vez melhor, é de deixar um legado para nossa cidade enquanto juventude, de mostrar o poder que a juventude tem, o poder de construção, o poder de articulação, o poder de fazer parte da política, o poder de estar inserido na política. Eu acho que tudo isso é muito essencial. E se hoje eu tenho um desejo é de ser uma referência para a nossa juventude, para que eles também se envolvam na política. A gente precisa de jovens na política, porque só a juventude vai defender os seus direitos. Maravilha. Vitória, o meu desejo de coração é que você encontre essas crianças que hoje você tem auxiliado de qualquer forma, e quando ela for adolescente, ou jovem, ou até um adulto, e você com mais idade, óbvio, você encontre com essas pessoas e você tenha um feedback do que aconteceu com a vida delas após encontrar com você, porque isso é importante. Você encontrar pessoas na sua vida, no decorrer da sua existência, que digam para você que um momento lá atrás, onde você as encontrou, foi transformador na vida delas, é claro que para o bem, né? Com certeza. Esse é o meu desejo. Obrigada. Porque eu sei que você tem muita vontade, dá para perceber na sua forma de falar, que você tem um coração forte voltado para isso, e eu espero que você consiga tudo aquilo que você almeja. Amém. Obrigada. Tá bom? Vitória Silvestre. Vitória, vamos para as considerações finais. Olha para essa câmera aqui e fala aí tudo que você quer falar, abre o teu coração. Esse é um momento Vitória Silvestre para a população de Osasco e todos que estão nos assistindo hoje. Primeiramente, não poderia deixar de agradecer ao Diário da Região por mais uma vez ceder um espaço para que a gente apresente o nosso trabalho, para que a gente apresente a nossa secretaria. Passamos por inúmeros desafios, uma secretaria recém-criada e pega do início não é nada fácil de construir, mas a gente superou todos os desafios, a gente conseguiu apresentar, a gente conseguiu fortalecer essa nossa secretaria e fazer essa criação de uma política mais inovadora, de uma política que traga a nossa juventude, de uma política que defenda as nossas crianças e adolescentes, que é prioridade sim no nosso município, e a gente vai trabalhar incansavelmente, mostrando cada dia para a população que cada voto de confiança é um voto que a gente valoriza demais, e proteger as nossas crianças, adolescentes e oferecer uma perspectiva de juventude, de futuro para nossa juventude é essencial e faz parte do nosso mandato. E muito obrigada mais uma vez. Valeu, Vitória. Dá tchau pro pessoal. Diário da Região Repórter. Pessoal, um abraço. Até mais, até semana que vem. Fica com Deus. Obrigada. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.